Muitas vezes os estudantes não sabem o que fazer com as informações que recebem dos livros da faculdade. Muitas vezes pegam o livro e não sabem o que faz com aquela leitura, como que você retém, como que você extrai boas anotações daquela leitura. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar, fazendo um pouco do papel que a escola não faz. Para quem não me conhece, eu sou Igor Psico, sou estudante de psicologia e também neurociência do aprendizado. Eu ajudo você, que é estudante universitário, a como turbinar seu aprendizado em até 60 dias. Se você não me segue no Instagram, já me siga aqui. Já se inscreve no canal, que aqui eu sempre trago conteúdo sobre como que você aprende a estudar da forma correta. Aquele conteúdo que você não aprende na escola, aquilo que você senta e como que você vai absorver. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você fazer boas extrações de anotações das suas leituras. Muitas vezes a gente chega na faculdade, pega muitos livros, que a gente recebe uma quantidade muito grande, livros, artigos, e não sabe o que fazer, não sabe como extrair essas informações dessa leitura, como fazer boas anotações dessa leitura que a gente está fazendo. E isso é um problema muito grande, porque muitas vezes a leitura que os professores passam é a base que a gente precisa da matéria. Muitas vezes o livro é o centro do estudo que o professor está se baseando, então você precisa saber extrair esse conhecimento desse artigo e dessa leitura. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que você vai fazer isso. A primeira coisa que os estudantes não prestam atenção quando eles vão pegar uma leitura para fazer é como que ele deve ler esse livro. Muitas vezes os estudantes eles só chegam, eles só dão uma passada no livro, esquecem tudo e não absorvem nada. E isso acaba atrapalhando vocês no desempenho. Vocês perdem muito tempo, têm muito gasto de energia e acabam não aprendendo nada. O que acontece? Eu sempre recomendo fazer duas leituras. O que seria isso? Eu até peguei um livro aqui meu que eu estava lendo e seria assim, você vai pegar o capítulo, você sempre vai dividir por capítulo. Então você vai pegar o capítulo e você vai começar a fazer a primeira leitura. Tá lendo? Algumas coisas você não entendeu? Continua. Continua lendo, continua lendo. Terminou o capítulo? Agora você vai fazer essa leitura que eu chamo, que você fez a primeira, se chama leitura de visualização. É quando você vai se acostumar com essa leitura que você está fazendo. Então, você leu a primeira vez, absorveu alguns conteúdos, algumas coisas não ficaram bem certas na sua cabeça, e agora você vai voltar a reler. Então, você vai voltar para o capítulo novamente e vai reler. Só que agora você vai reler parágrafo por parágrafo e vai se perguntar: eu entendi isso? Eu entendi o que o autor quis dizer? Outra coisa que vocês não prestam atenção. Essas paradas vocês precisam fazer, porque muitas vezes a gente só tá lendo e nem entendeu o que o autor quis dizer. E aí você acaba que você não consegue absorver nada, porque você só tá lendo, lendo, lendo por ler, gasta energia e não absorve nada. Então sempre, na segunda leitura, lê com calma. Eu entendi o que o autor disse nesse parágrafo? Eu consigo absorver isso? Depois que você faz essa leitura no parágrafo, uma coisa que é fundamental para você não ter que voltar na leitura novamente é você fazer o quê? Você pegar essa leitura que você fez e fazer um resumo. Muitas vezes tem gente que faz o resumo na capa do primeiro capítulo, ou tem gente que prefere fazer cada página, fazer um resuminho do que ela entendeu desse conteúdo. Por que você faz isso? Para quando você tiver que rever essas informações, você não ter que reler tudo de novo. Você já extraiu as informações que são essenciais. Tá, Igor, mas como que eu vou extrair essas informações? Agora eu vou explicar para vocês. Muitas vezes, para extrair essas informações, não é só ficar grifando. Se vocês ficam só grifando, isso não adianta de nada. Você só está passando ali uma tinta no papel que provavelmente daqui 3, 4 dias você já não vai lembrar mais de nada do que você anotou ali, que você grifou. O que você tem que fazer? Tirar palavras-chave. Por que palavras-chave? As palavras-chave são as palavras que definem o texto no geral. Ou seja, se eu estou fazendo uma leitura, eu vou tirar palavras que são que fazem total diferença no que eu estou lendo, e isso faz com que o quê? Você sabe os pontos importantes dessa leitura. Então, tirar palavras-chave no meio dessa leitura meio que resume o que o autor quer dizer. Porque muitas vezes o autor vai falar muita coisa, mas existem 3, 4 palavras que são fundamentais que você não pode esquecer.
É aí que você precisa prestar atenção. Quando você estiver lendo, você vai ver, ó, essa palavra é importante. Aí você extrai essa palavra e monta um esquema com as palavras importantes. É assim que você retém mais a memória, é assim que você guarda. Só grifar não vai adiantar. Outra coisa que os estudantes não prestam atenção é o quesito palavras novas ou palavras em inglês. Muitas vezes eles só passam para essas palavras novas, ou vem uma palavra em inglês, só continua lendo e finge que não sabe. E uma leitura precisa ser bem aproveitada, vocês precisam tirar proveito dessa leitura. Não basta só ler por ler. E o que eu recomendo quando vem uma palavra em inglês ou uma palavra que você não conhece? Uma palavra que seja diferente do seu vocabulário. Para a sua leitura, pesquisa, busca um dicionário ou um Google mesmo, pesquisa sobre qual é o significado dessa palavra. Por que você tem que fazer isso? Porque você vai aumentar seu vocabulário. Isso não vai te ajudar só na questão de estudo no geral, assim como seu vocabulário de fala, na sua oratória, porque você vai ter um vocabulário muito maior. Você vai saber muito mais sinônimos de palavra. Quando você precisar escrever um artigo, você vai ter esse vocabulário mais enriquecido. Então vocês precisam ter isso. Então sempre quando você achar uma palavra em inglês ou uma palavra que você não conhece, na barrinha do livro, até vou pegar aqui para vocês verem, no cantinho do livro aqui, você pode escrever o significado dessa palavra. O que significa? Ah, a palavra é essa e ela significa isso. Isso vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário. Então sempre que você vai fazer uma leitura, você precisa aproveitar ela. Não basta só ler por ler. E eu não recomendo ficar usando muitas cores, porque de fato ela não ajuda em nada. O que eu recomendo é fazer essa leitura de observação, ou seja, fazer essa leitura de primeira leitura, passada para de reconhecimento, onde você vai reconhecer o seu livro. Na segunda leitura você vai fazer as extrações. E é importante que você faça as pausas que eu disse para você fazer de eu entendi o que está escrito aqui? Porque se eu não entendi, não vai adiantar de nada, a sua memória não vai guardar. E as palavras-chave, elas são as fundamentais porque justamente pela retenção. Quando as informações elas estão associadas, elas tendem a ficar mais na nossa memória. Então, quando você for fazer essas anotações do livro, não use muita cor, sempre busque absorver. E lembre que sempre você vai precisar uma hora reler esse livro. E quando você precisar reler, você já vai ter os resumos que eu falei para você fazer nos parágrafos. Então, eu li um parágrafo, eu li uma página ou um capítulo, eu faço um resumo disso. Porque é assim que você retém mais. Porque você vai aproveitar seu tempo. Ah, eu já li esse livro, já tirei as informações essenciais. Quando eu precisar reler ele, eu só vou olhar o que eu escrevi ali. E sempre escreva com as suas palavras. Por quê? É importante que você escreva como você entendeu. Isso ajuda a guardar aqui na sua cabeça. Não escreva exatamente o que o autor disse. Não tire parágrafos, copie e cola, Ctrl+C, Ctrl+V e só escreva ali. Saiba escrever com suas palavras. Ah, o autor disse que esses pontos são muito importantes. Ou eu entendi que isso que pode ser usado nisso. E outra coisa também que eu sempre recomendo para vocês é associar com as coisas do dia a dia. Ah, o autor falou sobre uma coisa. Ah, isso tem muita relação que quando você vai fazer alguma coisa do seu dia a dia. Você relaciona isso com coisas do seu dia a dia. Quando você relaciona as coisas do seu dia a dia, você tende a guardar muito mais. Então, a leitura bem aproveitada, com boas anotações, é essa, aquela leitura que você guarda na memória, que dificilmente você vai precisar ficar relendo ela. E se você chegou até aqui, significa que você gosta de aprender a estudar de verdade, que você quer mudar o seu estudo. Então eu te recomendo a se inscrever aqui, curtir, ativar o sininho que toda sexta-feira eu libero um vídeo novo para vocês. Então toda sexta-feira você tem um conteúdo novo para você aprender como estudar de verdade. E também no meu Instagram, todo dia eu respondo caixinhas de perguntas, tirando dúvidas de vocês em relação ao estudo. E lá eu também sempre trago conteúdos do dia a dia, dicas de um bom desempenho no estudo. Então me segue lá, @igorpsico. Então é só me seguir lá, vai estar aqui passando para vocês. E não se esquece de se inscrever aqui. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!